Minutos, agora conosco Ana Paula Rodrigues para falar dessa polêmica toda envolvendo o leilão para a construção de novas escolas estaduais em São Paulo. E por que polêmica? São dois lotes. O primeiro já foi leiloado na semana passada e hoje está marcado o segundo. Só que nesse meio tempo, Ana Paula Rodrigues, teve decisão judicial suspendendo tudo, uma decisão favorável depois ao governo de São Paulo liberando tudo. E aí, 14h, teremos ou não o tal leilão? Bom dia pra você. Teremos, gente. Bom dia aqui a todo mundo. O primeiro leilão realizado na semana passada e hoje o leilão do lote leste, né? Que prevê a construção, por meio de uma parceria público-privada, de 16 novas unidades de ensino em 16 cidades do interior e também da região metropolitana. Então a gente tem a previsão de construção de escolas em Arujá, Campinas, Carapicuíba, Guarulhos e São José dos Campos, por exemplo, né? O governo está afirmando essa parceria público-privada com concessionárias para que sejam construídas mais escolas no interior do estado. Ao todo, a previsão é que a gente tenha 33 escolas construídas. Então, uma parte já teve o leilão feito na semana passada e hoje, nesse segundo lote, como você falou, mais 16 escolas. O primeiro leilão, que foi realizado na Bolsa de Valores de São Paulo, contou com um protesto de alunos e de representantes do Sindicato dos Professores do lado de fora. E depois eles entraram com uma ação na Justiça que acabou sendo acatada. O que essa ação dizia? Porque o governo de São Paulo está alegando que essas concessionárias vão cuidar de toda a estrutura física das escolas que serão construídas. Então, reformas, limpeza, lanches, né, merenda, tudo isso vai ficar a cargo da concessionária. Já o projeto pedagógico segue nas mãos do governo do estado, da Secretaria Estadual da Saúde. Mas, nessa ação que foi levada à Justiça, o Sindicato dos Professores alega que não é possível separar o projeto pedagógico da gestão estrutural das escolas e que a concessão para a iniciativa privada pode comprometer a autonomia pedagógica. Uma ação que, num primeiro momento, derrubou os leilões, mas o governo do estado recorreu e voltou tudo ao mesmo ponto em que estava. Então, o leilão que foi feito na semana passada, valendo, e o de hoje previsto para acontecer às 14h na Bolsa de Valores de São Paulo. Não é o único projeto que envolve privatização e educação em São Paulo. Acabou na semana passada uma consulta pública para ouvir a população, ouvir professores, ouvir especialistas a respeito do repasse de 143 escolas que já estão em funcionamento para a iniciativa privada. A ideia é a mesma. Ao invés de construir essas escolas, já que elas já estão de pé, o concessionado vai ter que reformar e aí passa a gerir toda a parte estrutural dessas escolas. Entre elas, há algumas na capital paulista, como a Escola Fernão Dias Pais, em Pinheiros, e a Tomásia Montoro, na região leste. A consulta pública foi encerrada na semana passada e o edital, né, dessas concessões deve ser lançado no começo do ano que vem, pelo menos essa a previsão da Secretaria Estadual da Educação. E a judicialização dessa pauta foi justamente por conta de talvez o pedido era o seguinte, para cancelamento do leilão, porque teria uma interferência da concessão, mesmo que fosse só para a estrutura física e para a construção de novas escolas, na parte educacional, na parte pedagógica, o que primeiramente foi entendido pela Justiça de que de fato poderia acontecer e depois voltaram atrás num recurso do governo de São Paulo. Bom, vamos tentar entender melhor, né, o que pode acontecer a partir de agora. Obrigado, Ana Paula Rodrigues. E vamos trazer aqui o secretário executivo da Educação do Estado de São Paulo, Vinícius Neiva. Tudo bem com o senhor? Bom dia, seja bem-vindo à Rádio Bandeirantes. Aqui conversando com vocês. Bom, secretário, eu gostaria de começar perguntando justamente sobre o leilão. Na semana passada, entraram com uma ação pedindo a suspensão, tanto do que já aconteceu, o lote 1, e agora também o cancelamento do lote 2, que está mantido para essa segunda-feira. A justificativa seria um envolvimento da concessionária responsável pela estrutura física na
parte educacional das escolas. O governo de São Paulo discordou disso. Por quê? Bom, eu acho que é super importante, do nosso ponto de vista, há um equívoco dentro da ação que foi impetrada. Por quê? Porque hoje, dentro da Secretaria de Educação, em cada uma dessas escolas que a gente tem, quando a gente precisa construir uma escola, a gente faz uma licitação e traz o parceiro privado. Quando a gente precisa reformar uma escola, a gente faz uma licitação e traz um parceiro privado. Quando eu preciso colocar serviço de limpeza, eu faço uma licitação e trago um auxiliar de limpeza. Eu quero colocar a vigilância, eu trago uma pessoa de fora. Ou seja, hoje, dentro da escola pública, a gente já tem uma diversa gama de contratos de parceiros privados atuando e prestando serviço dentro da secretaria. Só que isso gera um custo burocrático muito grande. Então, sobre esse ponto de vista, o que a gente está trazendo é uma simplificação burocrática, uma simplificação administrativa em prol da população. Ou seja, a gente está querendo fazer um processo muito mais eficiente, onde tem regras muito claras dessa prestação de serviço e entregar para a população uma escola que esteja sempre funcional, sempre bonita, sem problema algum. Então, acho que há um equívoco dessa parte do que foi apresentado lá. Ou seja, o projeto é um projeto bom para a população. E esse projeto, quando já estiver em prática, o que vai mudar numa escola? Para o pai, para a mãe que está nos escutando, que tem filho em escola estadual, está preocupado ou está gostando da proposta? De efetivo, o que vai ter? Bom, para o pai, o que muda? Que ele vai ter uma escola moderna e uma escola sempre funcional para ele. Ou seja, hoje a gente tem, quando a gente assumiu no ano passado, tinha alguns problemas que a gente está corrigindo, né, ao longo desses quase 22 meses, aqui, corrigindo vários problemas de infraestrutura dentro da escola. E para o pai, ele vai chegar dentro de uma escola que seja agradável, uma escola moderna, uma escola que tenha um conjunto de espaços para ele, onde ele possa melhorar os seus estudos. E mais importante, né, para o pai, o que muda também? Que essas escolas, elas serão tempo integral, ou seja, em regiões onde a gente não oferta o tempo integral. Então, por exemplo, tem algumas regiões vulneráveis que é importante que a gente dê oportunidade para esse menino se beneficiar do ensino de período integral. Então, para o pai, o que melhora? É uma escola mais bonita, uma escola mais funcional, uma escola onde tudo funciona, os professores continuam sendo do Estado, né, mas uma escola em tempo integral que o filho dele vai poder estudar ali de 9 até as 4 horas da tarde, ter um conjunto de outros benefícios que o Estado de São Paulo está disponibilizando para eles. Então, secretário, depois da tragédia causada pelas chuvas no litoral norte, no ano passado, o governador Tarcísio de Freitas, inclusive, foi ali para a região de Juqueí, em São Sebastião, para entregar uma escola que foi reconstruída super rápido. Em menos de um ano, conseguiu reconstruir essa escola e todo mundo passa, né, na porta de escolas estaduais, municipais, vê que a estrutura não é das melhores. Essa, em específico, de São Sebastião, além de um tempo muito curto para a construção que chama atenção, ela é também belíssima, uma linda escola, com uma baita estrutura, parece muito funcional também. A ideia das escolas que serão construídas nesse novo modelo é que sejam nesse nível de São Sebastião e que as obras durem tão pouco tempo assim também? Sim, sim, com certeza, Vitor. Eu te diria até que a nossa expectativa é que as escolas sejam mais bonitas do que aquela em São Sebastião. Hoje o Estado, e a ideia é que o parceiro privado entregue essas escolas em no máximo 18 meses. A nossa expectativa, a gente já iniciou conversa com eles, para que no período letivo de 2026, ou seja, em fevereiro de 2026, a gente já tenha algumas unidades dessas entregues. Então vai ser um período muito rápido, né, e uma escola super moderna naquele padrão para melhor. É melhorar para melhor. E em questão de tecnologia, em questão de inovações, porque algumas escolas ainda não estão 100% conectadas, né? Essas novas escolas estarão com o quê? Bom, o que o parceiro assume, né? O nosso parceiro privado, o que ele assume? Ele assume toda a parte de infraestrutura, como você já colocou bem, e ele assume também essa parte da infraestrutura lógica das escolas, ou seja, ele tem que colocar computador moderno, onde a gente tem uma especificação que foi dita para ele, qual é o tipo de computador, o computador tem que estar interligado na internet, tudo funcionando, ou seja, se der alguma disrupção, é responsabilidade dele corrigir isso rapidamente para os alunos, ou seja,
tudo que a gente está fazendo é para entregar um serviço melhor para a população. Por isso que a gente diz que esse projeto é um projeto bom para o pai, é bom para o aluno, é bom para a educação de São Paulo. Secretário, eu queria também abordar um outro assunto com o senhor, que é uma inovação no modelo de escolas que já está sendo defendida há algum tempo pela Secretaria Estadual da Educação. Uma proposta que foi, inclusive, ali debatida e levada ao Legislativo pela própria Secretaria. Saiu do papel e agora houve um adiamento. Estou falando das escolas cívico-militares. O que aconteceu e por que desse adiamento? Bom, Vitor, obrigado pela pergunta. Eu acho que é super importante a gente poder esclarecer, né, para o ouvinte, para a população de São Paulo, o que houve. No nosso entendimento, o processo e esse projeto ele seguiu todos os trâmites legais que deveriam ter sido seguidos. Ele foi um processo que participou por uma consulta pública, uma audiência pública, inclusive na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Foi um processo que seguiu todos os trâmites burocráticos e legais que eles precisavam seguir. Então, de certa forma, a gente começou, o projeto foi aprovado, a gente iniciou todos os trâmites para poder oferecer para a população no início do ano que vem, nas escolas que a gente tem essa modalidade, esse programa das escolas cívico-militares, mas houve uma ação impetrada pelos representantes do PSOL, e o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo pediu para que a gente suspendesse, remetendo essa causa para o Supremo Tribunal Federal. Então, hoje, o Supremo Tribunal Federal vai analisar esse caso, inclusive está a responsabilidade do ministro Gilmar Mendes, o ministro entendeu que é uma causa importante, por isso levará ao Pleno para que o Pleno decida sobre essa modalidade. Então, eu participei há 2 semanas atrás de uma audiência pública lá no Supremo Tribunal Federal, explicando o porquê que a gente deveria atender esse processo, porquê que a gente deveria seguir com o processo das escolas cívico-militares, porque ele atende uma parte da população do Estado de São Paulo que quer essa modalidade, né? Não é uma escola nova onde ela é completamente diferente das outras, não, ela tem um programa cívico-militar, então a gente foi lá justificar para o ministro e para a população nessa audiência pública do Supremo Tribunal Federal, dizendo, olha, é um projeto que é legal, que está dentro das competências do Estado e que atende um anseio de uma parte da população de São Paulo, ou seja, a gente quer dar à população de São Paulo opções de escolha. Então, o pai vai poder escolher se ele quer uma escola parcial, se ele quer uma escola a tempo integral, se ele quer uma parcial cívico-militar, uma integral cívico-militar, ou se ele não quer. É uma opção de escolha que a gente quer dar à população do Estado de São Paulo. Então, respondendo a tua pergunta bem objetivamente, a gente está aguardando esse julgamento, né, essa análise por parte do Supremo Tribunal Federal. Então, se depender do governo do Estado de São Paulo, em janeiro, fevereiro de 2026, as escolas começarão a funcionar. E aí, o senhor falou, dar uma escolha para os pais. Uma parcela pode até concordar, mas uma outra parcela tem muita preocupação na influência dos militares na educação. Como que seria, o senhor esclarecer mais uma vez, essa que já foi uma pauta durante os debates das escolas cívico-militares em São Paulo. Não teria uma interferência direta educacional, seria mais comportamental, é isso? Exato, Vitor. Assim, é importante esclarecer o papel, né, do policial militar dentro da escola, né, o policial militar aposentado dentro da escola. Eu costumo até perguntar, né, para algumas pessoas, dizendo assim, se você tivesse um bombeiro dentro da sua escola, você gostaria? Pois um bombeiro é um policial militar dentro da escola. Mas o que está reservado para esse profissional? Esse profissional, primeiro, ele não entra dentro de sala de aula para dar aula. Quem é responsável por dar a aula dos conteúdos de civismo são os professores da rede estadual. Se esse professor entender e quiser convidar esse militar para participar de algum projeto, ele é convidado a participar. Então, o militar hoje, ele tem uma função muito mais na dinâmica dentro da escola, desenvolvendo alguns programas, alguns projetos, como, por exemplo, a recepção dos alunos, quando eles chegam no colégio para saudar o hino, saudar a bandeira nacional, ele tem um movimento de respeito, onde eles vão orientando os alunos de como é que eles devem receber os professores dentro de sala de aula. No retorno do recreio, ele está ali ajudando os alunos dentro de uma parte mais organizada para poder colocá-los dentro de sala de aula. Ou seja, são atividades extracurriculares, são projetos extracurriculares que esse militar ele é responsável. Inclusive, ele será o responsável por fazer a interface entre a escola
e os programas que a gente tem junto com a Secretaria de Segurança Pública, como a Ronda Escolar, o PROERD, que é o Programa de Redução de Uso de Drogas. Então, ele é responsável por essa interface, além do que de ajudar toda a dinâmica dentro da escola. Então, é uma atividade extracurricular, ele não entra dentro de sala para dar aula, mas ele ajuda sendo um adulto de referência, sendo uma pessoa que está complementando todos os profissionais da escola a ter uma dinâmica mais organizada, onde a gente possa construir um ambiente mais saudável, um ambiente mais respeitoso, onde o professor possa desenvolver suas atividades profissionais sem ser ameaçado, sem ser desrespeitado, ou seja, que ele possa, de fato, se preocupar com o que é mais importante, que é com o aprendizado dos alunos. Secretária, minha última pergunta para o senhor. Sei que essa é uma competência do governo federal, mas o ministro da Educação, Camilo Santana, ontem, inclusive, fez questão de elogiar o trabalho que é feito pelas secretarias estaduais da educação, porque o Enem foi considerado um sucesso em todo o país. Como que o senhor pode avaliar a participação do estado de São Paulo na prova que teve o primeiro domingo ontem e terá a segunda parte no próximo domingo também? Olha, Vitor, esse é um esforço que a Secretaria de Educação também está fazendo junto aos nossos alunos para que eles participem do Enem. Né? No ano de 2023, a gente teve uma participação muito baixa de inscrições que aconteceram em 2022, então a gente fez toda uma ação junto com os nossos grêmios estudantis para que os nossos alunos participassem do Enem, para que eles pudessem, muito mostrando para eles que eles são capazes de poder acessar as universidades públicas do país como um todo. Então, a gente fez um trabalho conjunto, para a gente também, a gente ficou bem satisfeito, chegamos a uma taxa de quase 80% de participação, ante uma taxa de 40%, ou seja, a gente dobrou a nossa participação, e a gente está podendo mostrar que, de fato, o aluno da rede pública do estado de São Paulo, ele pode sim e deve se inscrever no Enem para concorrer a essas vagas das universidades públicas do país, porque ele tem condição, a gente está fazendo um conjunto de mudanças dentro da grade curricular e oferecendo para ele o que tem de melhor para que ele seja um candidato competitivo dentro desse processo seletivo nas universidades federais do país. Vinícius Neiva, secretário executivo da Educação do Estado de São Paulo, esclarecendo muitos pontos que estão andando ou não dentro da pasta, né? Porque alguns têm a judicialização que atrapalha pra caramba vários e vários processos que deveriam fluir mais facilmente no país. Obrigado, secretário. Bom trabalho para o senhor. Obrigado, Vitor. Obrigado a todos os ouvintes. Ótima semana.